Atenção, BahiaCasts, estamos aqui para mais um episódio super especial com Renato Schindler. No primeiro episódio que a gente entrevistou ele falou muito sobre o ativismo social, a possibilidade do empresariado também contribuir, ganhar dinheiro sem deixar de impactar o social. Eu achei genial o que ele falou. E muito do que a gente falou perpassou pela política, ou seja, tocou em muitos movimentos políticos e acabou que a gente segurou a onda para guardar tudo para esse episódio. E tem muita pergunta aqui que, se eu fosse você, eu não saía da tela. E se você ainda não é inscrito no canal, curte, compartilha. Se fizer sentido para você, ouve até o fim. Se não fizer, questione e guarde uma pergunta, porque eu tenho certeza que ele vai voltar aqui depois. Seja bem-vindo novamente, Renato. Meu irmão, muito obrigado aí pelo convite. É uma felicidade gigantesca aqui a gente estar batendo esse papo. Principalmente sobre política, que é a minha cachaça. Eu adoro falar sobre política, adoro entrar em polêmica. Então vamos junto aí. Inclusive, pessoal, antes de ligar a câmera, ele já estava soltando umas aqui que eu vou perguntar durante esse episódio. Fica aí que eu tenho certeza que quem for de esquerda vai se remexer, quem for de direita também vai se remexer. Mas a gente vai hoje falar muito sobre gestão, sobre projeto, então a gente vai realmente ser aquilo que o Brasil precisa ser, né? Vamos lá. Você fala, já vou direto ao ponto. No diagnóstico aqui do cenário Brasil, Renato, você fala muito em desigualdade e usa um termo chamado roubo legalizado. O que seria um roubo legalizado? É isso. Eu costumo brincar dizendo que é o pacto da roubalheira, não é? Que desde a redemocratização do Brasil, vamos falar aí da República Nova, nada se muda sob esse ponto de vista. E eu acho que a gente precisa debater esse tema porque esse tema é fundamental para as contas públicas. E eu tenho que... Que é onde sangra, né? Que é onde sangra. Eu tenho que... O poder político é uma grande ferramenta para a gente fazer coisas boas. Mas como ferramenta também pode ser utilizado para qualquer coisa. Como eu passo do pressuposto que o poder político é uma ferramenta para fazer coisa boa, eu tenho que parar para analisar as formas de financiamento desse poder político, a forma com que esse poder político está sendo utilizado e o que é... E existe um pressuposto, inclusive. O que é poder político e o que é política. Porque a gente está acostumado a associar política com política partidária. E do que eu lhe conheço, Lucas, eu até estava brincando aqui offline, você me parece que é um dos maiores políticos que a gente tem na nossa terra e nunca fez política partidária. E nem pretendo. E não pretende. E tá tudo certo. E você é um dos grandes políticos, dizendo eu aqui agora. No conceito original da palavra. No conceito da gente discutir política no sentido de polis, onde você servir a sua polis, a sua cidade. Você, às vezes, serve muito mais a sua polis do que um sujeito que tem um mandato. Obrigado. Então, daí porque me parece que você é muito mais político do que ele, nesse sentido bom da política. Então... Explica isso, por favor, para as pessoas, porque o nome política se perdeu nas discussões polarizadas que nós temos aí. Quem é nova geração, 20 anos, 30 anos, eu tenho certeza que não faz ideia do que é isso. Explica o que é política. Se a gente pega etimologicamente, tudo que se relaciona à política se relaciona à polis. A polis é a cidade grega, né? Onde a ótica da política como um debate público de bem comum, de melhoria de vida, acontecia. Eu estou falando de Idade Antiga aqui, Grécia, enfim. Então, tudo que você faz em prol da polis, então um ato que você faz em prol da polis é um ato político. Né? Daí porque se você exerce esse ato político, você é um político. Porque hoje em dia, em razão de diversas questões, polarização, enfim, o foco da grande mídia em tudo que é ruim dessa política partidária, isso afasta o jovem da jogada. E isso é péssimo, porque eu quero o jovem na jogada, eu quero que o jovem se interesse por política. Mas é essa política que eu estou falando, essa política de servir a polis. E você que é jovem, que está ouvindo aqui a gente, você pode servir a polis de diversas, policidade. Você pode servir a sua cidade de diversas formas. E você vai descobrir que você é um agente político. Que você é um agente político, né? E que às vezes você tem muito mais valor do que quem exerce um mandato. Mas também quem exerce um mandato também tem muita gente legal. É porque o foco é tão grande no caos, que às vezes eu fico pensando que é um projeto isso. Mas enfim, aí já o Renato... É loucobrando. É loucobrando. Mas é resgatar esse senso político. Mas quando eu falo impacto da roubalheira, eu faço questão de tentar reconduzir o debate político para isso, porque é muito fácil a gente ser capturado por essa briga ideológica no Brasil. Eu estava brincando com um amigo meu, conversando outro dia. Ela seduz, né? Ela seduz, né? E aí o algoritmo das redes sociais fica ali jogando ali dentro daquele negócio e você fica, poxa, que não sei o quê. E aí um colega meu brincou e tem todo sentido na brincadeira dele. Ele é um grande filósofo da cachaça. Quando a gente toma ele solta, dá uma filosofada que você leva pra vida.
Ele falou, Renato, tem um cara que é do guarda-chuva e tem outro cara que é da galera do sem guarda-chuva. Aí você vira pro cara da galera do sem guarda-chuva e fala, velho, tá chovendo, bota o guarda-chuva. Não, mas eu sou da galera do sem guarda-chuva. Não, explica esse guarda-chuva, porque ele tá fazendo analogia que tem muita gente que não tá pegando essa aí. Então vamos lá. Explica o que é o guarda-chuva. Eu entendi o que é o guarda-chuva, que é aquele estereótipo, aquele rótulo, né, que você precisa vestir ali pra dizer, sou o Bolsonaro, sou Lula. Exatamente. Como então, assim, sou de direita e sou liberal. Vamos lá, uma teoria liberal. Eu sou liberal e eu boto ali o liberalismo debaixo do meu braço e vou explicar o complexo, tudo da vida com o liberalismo. Não, eu sou marxista. Ele bota o capital debaixo do braço e vai explicar o mundo através do capital. É a lente, necessariamente, que vai levar... De um viés único. De um viés único que vai levar à miopia. Então, que vai levar à miopia, gostei. Tô gostando. Começamos bem. Que vai levar à miopia. Então, assim, e aí o meu filósofo, meu amigo, né? Ele brincando comigo, não, aí a galera um cara que tem um guarda-chuva e é da galera do guarda-chuva, ou seja, o liberal, e o outro o marxista sem guarda-chuva. E não dialoga e acha que vai conseguir explicar o fenômeno social, político, econômico com esse seu guarda-chuva. Eu prefiro enxergar as teorias como ferramentas em prol da humanidade. Não é? Independente de que teoria seja, evidentemente, quando eu estou falando de teorias extremas que levem à destruição da vida humana, né? Que essas têm que ser sempre rechaçadas, banidas, que fique claro isso. Mas todas as teorias que são aceitáveis de um âmbito democrático, a gente precisa utilizar como ferramentas. Eu estava debatendo um amigo meu, que ele é bem liberal, desses que bota o guarda-chuva Adam Smith debaixo do braço, bota o guarda-chuva debaixo do braço. E aí a gente falando sobre intervenção estatal e tal, aí eu falei para ele um exemplo, né? Ulysses Grant, que foi um dos generais dos Estados Unidos na Guerra Civil, depois virou presidente dos Estados Unidos. E de novo aqui, vamos botar pimenta, né? Eu não tô falando nenhum comunista, tá? Não tô falando Mao Tse Tung, não tô falando Stalin, eu tô falando Ulysses Grant, que foi um dos fundadores dos Estados Unidos, que virou presidente dos Estados Unidos. Ele analisando o fenômeno econômico da época, ele olhava para a Inglaterra e pensava, poxa, por que a Inglaterra é liberal hoje em dia? E ele não entendia. E aí ele estudou e escreve sobre isso. Então tem textos de Ulysses Grant falando sobre isso. E a conclusão óbvia, que era genial para a época, era o seguinte: a Inglaterra tem uma indústria tão pujante, que é a maior indústria do mundo atualmente, que ela pode baixar as barreiras e disputar os mercados. Se eu, Estados Unidos, em fase de desenvolvimento, isso quem está falando é Ulysses Grant, não é Marx. Se eu baixo a barreira agora, a indústria de lá vai invadir aqui. E a indústria que eu estou querendo construir nacionalmente, ela vai ser destruída. É nesse cenário que Ulysses Grant, Alexander Hamilton, nas cartas da manufatura, vão trabalhar essa lógica. Então perceba que o sujeito, quando eu falo isso, ele entra em uma dissonância cognitiva. Ele não está entendendo o que eu estou falando, porque ele é liberal, eu estou citando os Estados Unidos, mas eu estou dizendo um dos fundadores dos Estados Unidos, dizendo, velho, se a gente abrir a barreira agora econômica, vai dar problema. Isso quer dizer que... Mas nessa hora, qualquer amigo ou qualquer audiência se pergunta, você é esquerda ou direita? Você é esquerda ou direita. E aí o que é que eu estou lhe explicando agora? Esse fenômeno econômico, você... Evidentemente que eu vou guardar essa pergunta, que a gente não pode fugir de pergunta. E no final, eu só vou fazer um convite. A gente falar sobre as caixas no final. Perfeito. Vamos tentar pegar essa galera que está ouvindo a gente e reconduzir para o que realmente importa. Nossa leitura realmente importa, projeto político, que é que concretamente a gente pode salvar vidas no Brasil. Mas a gente não foge dessa pergunta, não. Mas eu acho que é complicado. E não tem problema você ser de direita, de esquerda, de centro. Isso é da vida democrática e a gente tem que se acostumar com isso. Não é? Mas me parece que essa polarização que a gente vive está dificultando a gente falar sobre coisa importante. E aí você me perguntou, a pergunta original que eu acabei fazendo de digressão, foi sobre o pacto da roubalheira. E aí a gente vai falar de macroeconomia, não tem como a gente fugir disso. Né? Eu vi que você fala sobre tripé macroeconômico. Que tripé é esse? Pronto. Eu vou tentar explicar, pessoal, da forma mais simples possível. Ninguém tem obrigação nenhuma de entender economia. Eu não sou economista, eu leio porque eu gosto, é minha cachaça, é economia e filosofia. Então, enfim, vou tentar falar de uma forma mais simples possível. O tripé macroeconômico são 3 pilares da economia. Macroeconômico porque a gente está falando de questões que são macro na economia. Globais, que vão direcionar tudo. Né? Como se fosse ali o princípio o reitor da economia. Como se tivesse 3 pezinhos ali regendo toda a economia. Esse tripé macroeconômico ele é aplicado de forma bastante clara a partir da década de 90 e até hoje ele é mantido. E aí eu já dou o primeiro pitaco aqui para deixar a galera doida aí no chat, etc, etc. Porque, sobre esse ponto de vista, desde a década de 90 até hoje, ninguém mexeu nisso. Entrou governo, saiu do governo e ninguém mexeu nisso. Dito de esquerda, dito de direita, dito de centro, ninguém mexeu nisso. E eu vou explicar onde está sendo a roubalheira.
que é tripé macroeconômico? O tripé macroeconômico aplicado no Brasil é meta de inflação, superávit fiscal e câmbio flutuante. Renato, explica de uma forma mais simples, porque ninguém vai entender nada do que você está falando. Superávit fiscal. Vamos fazer uma analogia com a casa, mas eu vou fazer analogia só para facilitar o raciocínio, porque o governo, o Estado, as finanças estatais não é igual da casa, mas só para facilitar. O que é que seria superávit fiscal? Você chegar no final do mês fazendo a contabilidade com sua esposa e falar assim, olha, a gente ganhou R$1.000 e gastamos 800. Então a gente está no positivo 200, né? A gente salvou 200, então a gente está superavitário. Não, eu gastei mais. Que dentro do privado de empresa seria deu lucro. Deu lucro, entendeu? Deu lucro. Eu tô superavitário. Eu gastei demais. Então, se eu gastei mais ali, eu tô deficitário. Né? Então, esse é um dos pilares macroeconômicos. A gente analisar o fenômeno econômico do Brasil com base no superávit. Esse é simples. É o Estado, ele recolhe e dentro dos gastos e despesas que ele tem ali, ele terminou positivo. Superávit. Terminou negativo, deficitário. Ok. Esse é um dos pilares. Parece que se a gente analisa dessa forma, parece que não tem problema necessariamente nesse pilar. Mas eu vou voltar e vou problematizar esse pilar. O segundo pilar, meta de inflação. Primeiro, o que é inflação? Inflação é subida de preço. Vamos ser bem objetivo. E pessoal da economia, por favor, eu sei que com certeza deve ter um conceito mais bonito de inflação. Tem alguém se remoendo agora? Com certeza tem alguém se remoendo. Mas inflação é subida de preço. Essa subida de preço ela pode ocorrer de diversas formas. Pode ter um choque de oferta. Então, por exemplo, a gente importa fertilizante da Rússia, a Rússia entra em guerra. O preço pipoca, sobe o preço. Então, a razão dessa inflação, dessa subida, é um choque de oferta. Pode ser desequilíbrio de oferta e demanda, pode ser dinheiro demais na praça. Então, inflação, para facilitar, subida de preço. O que seria, portanto, a meta de inflação? É uma meta que o governo se estabelece para si. De controlar isso. De controlar a inflação. Certo? Em tese, se a gente analisa dessa forma também, inflação é super prejudicial para a economia e ataca os mais pobres de forma muito mais ríspida, né? A subida do preço do feijão dói muito mais no bolso de uma pessoa pobre do que de uma pessoa rica. E câmbio flutuante. O que é câmbio? O câmbio é a relação da nossa moeda com a moeda de fora. Real e dólar. É 1 para 1, é 1 para 2. Essa relação de câmbio. O nosso é câmbio flutuante. Ou seja, o governo, o Estado, ele não intervém sob o ponto de vista macroeconômico e deixa o câmbio flutuar. É a força de mercado agindo, deixando o câmbio flutuar. Sob o ponto de vista de uma filosofia política liberal, ok. Quais são os problemas que eu enxergo nisso e tentando reconduzir para onde eu acho que existe problema? Primeiro, a gente tem que debater se vamos manter para o povo brasileiro esse tripé macroeconômico. É necessário que seja esse? É necessário existir? É necessário que seja esse? Não sei, não estou dizendo nem que sim, nem que não. Eu só estou dizendo que isso não sequer é discutido. Parte-se de um pressuposto que é necessário que exista um tripé e que seja esse tripé macroeconômico. A primeira indagação que eu faço. Mas aí eu vou cutucar. Claro, mande bala. Se isso é tão importante economicamente, por que a gente vê horas e horas da televisão brasileira ou do Instagram focado nas polaridades e não no que realmente importa? Me parece que é um projeto para não se debater isso. Porque quando a gente concluir daqui a alguns minutos esse pensamento sobre essa roubalheira, a gente vai perceber que isso não entrou na pauta de nenhum governo. Nenhum governo. Olha o que eu tô... Pessoal, vocês estão me ouvindo aqui. E aí vai vir pedrada de todo lado agora. Nenhum governo, desde a década de 90, mexeu nisso que eu estou falando aqui agora. Então, você que votou num governo de direita, saiba que o seu governante não mexeu nisso. Você que votou na esquerda, centro-esquerda, seja lá o que você acha que essa pessoa é. Ela não mexeu nisso. Ele vai ter que ter outro episódio depois dessa fala dele. Vai a audiência ser... O pessoal vai se mexer aí, né? Vai jogar pedra. Uma metade vai mandar para Cuba, a outra metade vai mandar para Miami. Okay. Mas a gente falou aqui sobre o tripé macroeconômico. Né? Mas qual é o problema? Que aí eu já vou tentar ser mais objetivo. Superávit fiscal. Quando o governo ele mostra as contas públicas, ele mostra qual superávit. Olha só, recebemos tanto, gastamos tanto. Se eu gastei menos do que eu recebi, estou superavitário. Ok. Ok, não. Porque desse cálculo, eles não mostram para a sociedade brasileira o gasto financeiro com a dívida pública. É a mesma coisa você na sua casa chega para fazer festa com sua esposa, olha, eu não gastei mais, ganhei R$1.000, gastei 800. Só que tinha uns juros ali. Vai ver a fatura do cartão de crédito. Me dê para cá a fatura do cartão de crédito, deixa eu ver como é que tá a sua vida aqui financeira. Perfeito. No final das contas, você tá no negativo. Perfeito. Ou alguém vai conduzir sua empresa sem levar em consideração. E não é qualquer juros. E não é qualquer juros.
Então, essa é a primeira questão. A gente trabalha sob uma perspectiva de superávit fiscal que desconsidera o que é muito importante, que é o passivo fiscal, que é, que é o passivo financeiro, desculpe, o passivo financeiro da dívida pública, o principal da dívida e o método de rolagem da dívida. Então, essa é a primeira questão desse tripé, né? A gente tem que, se a gente vai trabalhar economicamente com superávit fiscal, a gente tem que parar de enganar as pessoas. E se isso for evidenciado, também aparece o roubo, não é isso? Porque, e outra coisa, a gente começa a fazer com que as pessoas entendam qual é o problema das contas públicas. Porque senão fica parecendo que o problema da conta pública é determinado programa social. E determinado programa social pode ter o problema que for. Pode ser até que não devesse existir, mas uma coisa eu sei, ele não é o problema central do Brasil. Olha o que eu estou dizendo. Ele pode até estar sendo aplicado de forma errada, ou às vezes até não necessariamente deveria existir. Mas ele definitivamente não é o problema do Brasil. E essa informação do superávit fiscal, como a grande mídia passa, faz com que a gente bota um gráfico ali de pizza do gasto do Brasil. Vai aparecer necessariamente ali, não, o Brasil é deficitário tal por causa do projeto social. Não, isso não tem nada a ver. Se a gente pega 50%, 40%, 50% do orçamento da União é gasto com dívida pública. As pessoas sabem disso. Um policial que recebe abaixo do que deveria, uma professora que atende os filhos das pessoas mais carentes, ela sabe que quase metade do que a União arrecada está indo para o sistema financeiro? Duvido que saiba. Então, e a mensagem que passa é o problema ali de eventualmente, algum projeto social, etc. E, de novo, não estou entrando no mérito do projeto social. Eu só quero que as pessoas enxerguem a realidade e cada um forme seu pensamento. E são os bancos internacionais que recolhem essa parte, não é isso? São diversos agentes financeiros, não é? Aí tem corretoras de investimento, bancos internacionais, né? Os detentores desses papéis, porque esses papéis são vendidos para a gente que a gente investe, etc. Mas os grandes detentores, né? E quando eu focalizar aqui na frente, eu acho que vai ficar mais claro o meu raciocínio. Então, se a gente vai trabalhar com superávit fiscal, ok, vamos parar de enganar a população brasileira. O retrato é esse aqui. A gente recebe tanto, a gente gasta tanto, e a gente gasta financeiramente com... A maior fatia do bolo é nosso endividamento. É com o nosso endividamento. E aí, é justo isso? Se a sociedade brasileira achar que é justo, ok. Quem tem que decidir é o povo. Ou não está na Constituição que todo poder emana do povo? Ou está na Constituição dizendo que todo poder emana da Faria Lima? Está escrito alguma coisa na Constituição. Eu estudei direito, eu sei que é todo poder emana, né? E aí? É Faria Lima ou o povo que decide essa questão? Segundo tripé macroeconômico que a gente mencionou, meta de inflação. É óbvio que a gente tem que controlar a meta de inflação. Mas primeiro, a gente precisa ter uma meta tão curta, de 1 ano? Não sei, a gente tem que discutir. A minha questão é essa, é colocar sobre análise o tripé macroeconômico. É colocar luz. Colocar luz nesse negócio. Eu não estou dizendo que tem que ser assim. Eu estou dizendo que a gente tem que discutir se tem que ter 3 princípios reitores na economia. Quais são esses princípios reitores e como eles vão operar na realidade. Certo? E não me interessa, meu amigo, você que está me ouvindo, não me interessa a filosofia política que você parte. Porque, por exemplo, eu vou citar aqui um liberal desenvolvimentista, Keynes, teoria monetária de Keynes, etc. Ele vai dizer o seguinte, olha só, quando você tem expansão monetária, não é? Mesmo que essa expansão monetária seja boa, que vai gerar industrialização lá na frente, vai ter um período de inflação ali. Só que essa inflação não é problemática na economia, porque essa expansão monetária foi feita para gerar industrialização. Então, se você bota uma meta de inflação muito curtinha, você vai ter que usar uma bazuca, que é a taxa de juros, para tentar controlar a inflação que você quer de demanda. Eu estou usando a filosofia política liberal para falar sobre meta de inflação. Então, a gente tem que colocar a luz e chegar. Vai ter meta de inflação? Sim ou não? Vai ter uma meta de inflação anual? Acomoda ou não acomoda? Talvez fosse melhor a gente botar uma meta de inflação em 2 anos. Porque permitiria quem está no poder fazer um investimento que teria uma oscilação de inflação ali no meio, mas que desembocaria em uma coisa legal lá na frente. O que eu estou querendo dizer é que não necessariamente é isso, mas a gente tem que discutir. Agora, o primeiro episódio eu conversei com um ativista social. E agora eu estou conversando com um ser politizado. Ou seja, da polis, viu, gente? Um agente político da sociedade. Dentro desse olhar, o que você acredita dos bancos? Porque um dos vilões, aparentemente, é o Banco Internacional, por exemplo, do endividamento do Brasil no quesito externo. E no interno, você acredita que é possível equilibrar desenvolvimento e competitividade dos bancos no mercado interno? Como é que você pensa isso? Perfeito. É necessário que exista esse... não necessário. Eu creio que é possível
o equilíbrio, o ponto de equilíbrio. E eu não sei se foi a... Mas você acha que tá longe? Tá, porque a gente é dominado por um cartel de bancos. Novo, enfim, meti uma mão num vespeiro grande aqui agora. Meteu, sim. Meti. Porque, vamos lá, eu não, de novo, você perceba que eu tô trabalhando com filosofia política liberal, não tô falando de China, não tô falando nada disso. A quantidade de bancos que tem nos Estados Unidos. E a quantidade de bancos que tem no Brasil. No Brasil, é um cartel de bancos, vamos falar a verdade. E se é um cartel, eles aplicam a taxa de juros que quiser. Qual é a taxa média? A taxa média do mercado dos juros reais brasileiro é que 5 pessoas sentam numa mesa num final de semana e decidem extorquir o povo brasileiro. O problema não é o sistema financeiro em si. O problema é o poder político ter permitido a existência de um cartel. Ou esse cartel cooptou o poder político. Agora, você não acha que o poder jurídico deveria atuar sobre? Porque, por exemplo, se você entrar com a revisão, vamos falar no popular, você pagou uma taxa do cartão de crédito que é juridicamente abusivo já. Se você entrar com a revisional de um carro, etc., pela lei você vai ganhar. Vai ganhar a taxa média de mercado que foi decidida por eles mesmos. Entendi. Você tá entendendo o que eu tô falando? Mas que é um direito do povo e que não é exercido por falta de conhecimento, muitas vezes. É isso, mas esse direito, uma vez exercido, continua no ambiente de extorsão. Entendi. Entendeu? Porque se você... Vamos pegar aqui uma fatura de um cartão de crédito que tá pegando 300% ao mês. Desculpa. Ao ano. 300% ao ano. Isso não existe... Eu tô dizendo pra vocês, tá, pessoal? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Parece que o Brasil é o país que tem o maior risco mundial e a gente tem que aplicar a maior taxa de juros mundial. Não é o caso. E, de novo, aqui é liberalismo na veia o que a gente tá debatendo aqui. Então, ainda que exista o exercício do direito, o juiz vai chegar lá e vai falar, aplica a taxa média de mercado. E qual é a taxa média de mercado? É a média dessas instituições. Ainda assim é lucrativo para tal. Então, basta os donos do cartel se reunirem, abrirem um champanhe e dizerem, olha, bote a taxa lá em cima, eu boto aqui. E a média vai continuar lá em cima e a gente continua roubando a população brasileira. Isso com chancela do Poder Judiciário. Mas, voltando só o ponto de vista ali da roubalheira, que a gente falou de superávit, meta de inflação, câmbio flutuante, que é aquele que flutua, etc. Né? Me parece, do ponto de vista do câmbio flutuante, eu acho que é possível a manutenção, e aí, colocando o que me preocupa só é a ausência de regulamentação muito dura para manipulação de mercado. Então, do ponto de vista teórico, eu me agasalho nesse ponto específico, numa política liberal, de manter o câmbio flutuante, desde que, e somente se, existia uma legislação muito rígida para manipulação de mercado. Ano passado, por exemplo, na época que o Boletim Focus começou a dizer que o Brasil estava indo para o inferno, o Google passou um dia inteiro dando a cotação do dólar errada. E aí depois a gente vê diversas pesquisas científicas mostrando a quantidade de operações, gente ganhando dinheiro no câmbio. Isso é nítida manipulação do mercado. Então você deixa o câmbio flutuante de propósito para os agentes financeiros roubarem. Então, assim, se é pra gente manter, e de novo, perceba que Renato, eu tô metendo a mão nos vespeiros aqui. Em alguns vespeiros. Agora, assim, você já acusou o roubo político, o roubo bancário dentro de um modelo de cartel citado e agora os agentes operadores de mercado. Então, você deixa implícito aí, eu vou perguntar para deixar explícito, que existe um mecanismo de roubo generalizado. Perfeito. E é legalizado. Porque a gente costuma pensar que o roubo ruim, tá criminalizado, né? Então, se eu sair aqui com meu carro e roubo meu carro, cara miserável, roubou meu carro, eu trabalhei tanto pra comprar meu carro, o cara levou meu carro. E por ser criminalizado, acho que tá tudo bem. E tá criminalizado, ok. Mas se eu explico pra você que tá acontecendo algo muito injusto e que tá tirando o dinheiro da professora, que esse algo não permite que a gente pague bem a professora. Não parece tão pesado, né? Não é crime, não é? É Porque isso. o cara tá abrindo um champanhe na Faria Lima. São os roubos de colarinho branco. E não interprete mal o que eu tô falando. Isso não é um ataque ao sistema financeiro. É o ataque ao formato de gestão do sistema financeiro. Por onde é que começa a salvação, na sua opinião? Se todo o mecanismo tá sujo. O que acontece? Sob o ponto de vista do tripé macroeconômico, a gente tem que jogar a luz e discutir. Qual é a solução? Não sei, eu tô abrindo o coração. A gente tem que falar sobre isso e deixar de enganar a população brasileira. Qual é o grande mecanismo que eu enxergo atualmente? Existe sim uma manipulação de mercado. Para gerar um cenário apocalíptico, e de novo, isso é desde a década de 90, tá? E vem fazendo isso e roubando. Você pressionou o mercado, qual o mecanismo que o Banco Central tem para controlar a inflação? Taxa de juros, não é? Não vou nem entrar na questão se esse mecanismo, a gente pode depois falar
fazer essa digressão sobre taxa de juros. Mas só para entender. Cria-se um ambiente nacional de pânico, de que o mundo vai acabar sob o ponto de vista da inflação. O Banco Central aumenta a taxa Selic. E a taxa Selic que remunera a dívida pública. Quando o Banco Central aumenta 1%, eu vou falar aqui para você entender. Se o Banco Central aumentar 1% na taxa Selic, que você ouve todo dia no Jornal Nacional, Selic, ninguém entende nada que diabo é taxa Selic. Quando aumenta 1%, o Estado brasileiro paga mais na dívida pública 40 bilhões de reais. A cada 1%? A cada 1%. A taxa Selic agora, acho que a última reunião agora do Banco Central, só me engano, está em 15%, né? 1%. Então a gente está falando de uma taxa Selic, de uma taxa referencial da economia, que é, salvo engano, é a segunda maior do mundo, está entre as maiores do mundo inteiro. E aí eu pergunto para você que está me ouvindo, você que é de direita, você que é de esquerda, você que tem seu político de estimação, você que tem sua bandeira guardada. O Brasil é o país que tem o maior risco do mundo para justificar uma maior taxa do mundo ou uma das maiores? Não, nem de longe. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Só faz um sentido. Roubar o dinheiro do povo através do sistema da dívida pública. Só enxergo esse sentido. Ou, desde a década de 90, só passou gente incompetente nos governos e no Banco Central. E nos agentes financeiros. E aí me desculpe, não imagino que tenha sido isso que aconteceu. Só fazer uma perguntinha aqui. O meu nome é Billy, para quem ainda não conhece aqui do BRCast. Renato, você tá se referindo ao offshore, é isso? Também, porque não necessariamente. É muito mais a questão dos papéis da dívida pública. Então, por exemplo, a gente vai fazer um investimento. Certo. E aí eu vou lá e compro um título de tesouro para ganhar uma graninha a mais. É um tipo de investimento, né? Então, eu sou investidor, eu compro aquele papel. Só que tem agentes do mercado que são muito fortes. Eles chegam lá e compram milhões e milhões e milhões de reais. E detêm esse poder político. Ou esses papéis na mão, certo? Só que esses papéis são remunerados pela taxa Selic. Sim. Certo? E aí o Banco Central vai lá e fica aumentando a taxa Selic. Às vezes, de forma correta, para tentar segurar uma inflação de demanda. Às vezes, sem inflação de demanda. Então, para que diabo você está subindo a taxa de juros, meu amigo? Sem inflação de demanda? Então, agora, para quem vive do próprio capital, isso é positivo. Isso é positivíssimo, porque você vai ganhar dinheiro sem fazer nada. Se você tem lá... E aí acaba com o estímulo ao empreendedorismo, né? Você destrói o empreendedorismo e destrói a indústria do país. Uma das coisas que o Plano Real... Deixa eu só explicar aqui, porque ele é direto, mas pensa comigo. Se você tem lá R$1 milhão, não vamos baixar a regra, R$100 mil, você vendeu um carro. Se a taxa Selic está alta, vale muito a pena você imobilizar esse capital no investimento até pré-fixado no seu banco, um CDB, qualquer coisa. Agora, se a taxa Selic está baixa, vai estimular você a perceber que esse dinheiro não vale muita coisa rendendo e vai precisar fazer algo com esse dinheiro. É aí que o empreendedorismo é incentivado pela taxa, só explicando. Exatamente. Então, o cara tem 100 mil, ele fala, se eu botar no banco eu não vou ganhar dinheiro nenhum, é melhor vender ou montar uma lojinha aqui e vender roupa, por exemplo. E é por isso que isso mata a industrialização no país. Porque você tira o dinheiro da economia real. Ele fica todo retido multiplicando ali. Exatamente, é o que a gente chama de financiarização da economia. A economia fica sendo financiarizada. É isso que eu queria perguntar. Por exemplo, você que está mais por dentro a gente sabe CDB, CDI, 1%. No caso, a Selic está em quanto a pessoa, se fosse investir, por exemplo, como ele vendeu um carro e tal, quantos por cento ele tem de juros, de rendimento daí, no caso? Pronto, deixa eu então explicar o que é a taxa Selic de uma forma bem objetiva. Taxa Selic é uma taxa do governo. Sim. É uma taxa referencial da economia. Por que ela é referencial? É porque diversos pontos da economia têm a referência na Selic. É por isso que é uma taxa referencial. Agora, de explicar assim, me parece que é a forma mais fácil. É uma taxa que o governo diz qual vai ser e toda a economia se referencia nela. Inclusive o próprio governo. Inclusive o próprio governo, inclusive os agentes financeiros, etc. Então, quando você compra um papel de investimento no banco, você chega lá, olha, o que é que tem aí para investir? Ela vai dizer LCA, CDB, parará, parará, parará. Pela Selic ser uma taxa referencial, o banco, quando vai remunerar o seu investimento, ele olha para a Selic. Sim. Porque inclusive aparece no seu aplicativo lá do banco, cento e tantos por cento da Selic. Então, qual é a questão? Pense que o banco ele tem lá 100 milhões de reais na mão dele. Ele pensa assim, para que eu vou emprestar para Renatinho Filho? Se eu posso emprestar para o Estado brasileiro, eu vou ganhar 15%. Entendeu? O banco ele pode chegar e comprar papel do governo. E aí, por que eu vou emprestar para Renatinho Filho? Vamos raciocinar assim que fica fácil. Meu risco é bem alto com o Renatinho, né? O risco é bem alto com o Renatinho Filho e o governo tem soberania monetária e ele não vai falir.
Para ele emprestar para você, para valer o risco dele emprestar para você, o que é que ele vai fazer? Muito. Ele vai cobrar muito. Então, tem a taxa Selic, que remunera o governo, mas o que cobra de você é o juros real, que é muito maior do que a Selic, porque senão não vale a pena o banco lhe emprestar o dinheiro. E aí, a Selic alta arrebenta a dívida pública, então roubam a gente. Arrebenta o empreendedorismo. Arrebenta o empreendedorismo, a dívida pública fica muito mais alta e ainda arrebenta você. Ou seja, a gente é roubado de tudo que é lugar. É roubado o Estado brasileiro, o governo brasileiro, porque aumenta a dívida pública. É roubado todo mundo que é empreendedor e está querendo pegar um financiamento para aumentar lá, enfim, construir sua empresazinha, porque a taxa de juros vai ser absurda. E aí eu me pergunto, o Brasil, na minha perspectiva, tem o melhor empreendedorismo do mundo, porque sobrevive a essa taxa de juros. Se você vai conversar nos Estados Unidos um negócio desse, ninguém entende o que está acontecendo. Eu sei disso. Ninguém entende o que está acontecendo no Brasil. E, de novo, perceba... O americano acha a gente um herói, quem é empresário do Brasil. Exatamente, porque lá a taxa de juros estava 5%, os caras quebraram pau lá. E fora que lá os juros é simples, não é composto nem aqui. Se eu não me engano, na época do governo de Dilma Rousseff, foi a maior taxa da Selic. Se eu não me engano, é onde ela mesmo falava, invista. Eu não sei, eu não lembro. O que eu me lembro do governo de Dilma Rousseff é que ela tentou, via bancos estatais, interferir no mercado para controlar a taxa de juros real. Certo? Então, tipo assim, como eu tenho bancos estatais, se o Santander quer cobrar X%, ok, cobre. Mas o estatal vai cobrar X, para tentar forçar a baixar a taxa de juros. Se você me pergunta, a intenção foi boa, eu acho que foi ótima nessa política pública específica. A intenção. Eu acho que não deu certo, por quê? Porque ela não mexeu no problema que está por trás, que é a subida da Selic. É a referencial da economia. É por isso que eu falo em macroeconomia. Perfeito. O problema está lá na Selic, lá atrás. Então, se eu intervenho no mercado aqui e sufoco, o mercado ele vai reagir de alguma forma e, às vezes, a reforma não é muito salutar e nem legítima. Então, me parece que foi pelo menos essa política pública específica foi uma política pública com a intenção ótima, mas não atacou a raiz. E aí, evidentemente, a gente pode ficar pensando, mas será que realmente ela queria atacar ou só queria dizer que queria atacar? Mas aí, enfim, não estou na cabeça de Dilma para saber responder um negócio desse. Entendeu? Eu vou mudar um pouco aqui, vou direto a outro vespeiro. Sistema de controle social e encarceramento. Existe uma afirmação, que você pode confirmar ou não, que você menciona que o encarceramento é uma forma de controle social. Gente, encarceramento é prisão, tá? O que é que você pode dizer sobre essa afirmação? Rapidinho, antes dele falar, eu tô vendo aqui, foi Fernando Henrique, para não foram 18,7% foi a maior taxa de Selic. 18,7%, que maravilha. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, quando é por isso que eu falo, a gente tem que largar os guarda-chuva, porque o fato de estar alto não necessariamente quer dizer que é ruim. Porque se tiver uma inflação muito forte de demanda, vai justificar a subida da taxa de Selic. Entendeu? Então, só para clarear aqui para quem está ouvindo a gente, né? Não achar que é o super inimigo apenas. Exatamente, não é assim. O fenômeno é complexo. Então, mas vamos tentar simplificar. A inflação, eu já falei aqui que é a subida de preço e ela tem diversos fatores. Quando é que acontece a inflação de demanda? A inflação de demanda é simples a gente analisar. Qual é a capacidade produtiva do Brasil? A gente tem muita indústria, a gente, enfim, tem muita coisa rolando. Vamos falar de forma simples. Muito empreendimento, muita indústria rolando. Se a gente tem isso aqui e a gente expande monetariamente muito, seja com emissão monetária, seja com crédito na praça, que a gente chama de demanda agregada, esse descolamento da demanda não é suprido pela oferta. Do dinheiro, não é sofrido pela produção e vai gerar inflação. Isso gera inflação, certo? E aí, de novo, estou trabalhando com o Friedman aqui, teoria quantitativa da moeda, certo? E nesse aspecto, a taxa de juros para a inflação de demanda, historicamente, é utilizada para controlar essa inflação de demanda. É bom usar? Não. É bom esperar, tentar acomodar, porque é como se você pegasse uma bazuca que tentasse jogar. Você deixa o dinheiro caro para a produção acompanhar, né? Mas aí por quê? Porque o dinheiro subiu muito, a produção está cara. Se eu encareço aqui via taxa de juros, vai equilibrar. Equilibra. E aí você controla. A questão é que, às vezes, esse controle se dá espontaneamente, porque quem vai responder? Um liberal desenvolvimentista. Vai dizer o seguinte, teve a expansão, mas essa expansão foi para aumentar a capacidade produtiva. Então, daqui a 6 meses, 1 ano, vai equilibrar. Vai equilibrar então, de forma positiva. Positiva. Então, não use a bazuca agora, porque a bazuca vai aumentar a dívida pública, vai aumentar a taxa de juros do cartão de crédito, etc, etc. Então, mas eu perdi o fundamento. Não, eu quero saber da afirmação sua, que eu achei, assim, arriscada.
Você fala que o encarceramento é uma forma de controle social. Qual é a sua visão sobre isso? Eu parto de um pressuposto da realidade bastante crítico e, de novo, eu vou fazer um exercício aqui de soltar os guarda-chuvas, porque o que eu vou falar, de forma caricata, vai ser lido como um pensamento de esquerda, do ponto de vista teórico. Mas eu vou provar que não necessariamente. Apesar que no primeiro bloco você pareceu bem direita. Então pronto, que cada um... No final a gente vai responder essa pergunta, a gente vai enfrentar esse Fica negócio. Fica aí que eu vou apertar. Aí você aperta e eu vou responder, não vou ficar em cima do muro, não. Mas eu vou provar que o fenômeno é complexo. Então, mas controle social, encarceramento e... Qual é a sua visão sobre isso? Essa afirmação de que o encarceramento é um controle social? Eu vou explicar isso para provar que essa caricatura está errada. Eu vou explicar isso, por exemplo, com o John Locke. Quando o John Locke, que é o pai do liberalismo econômico, um dos pais ele, Adam Smith, etc., ele vai dizer que qualquer apropriação do que o homem produz com a mão dele e a terra, qualquer pessoa que chegue e se aproprie desse valor, isso é legítimo. Sabe quem disse isso? John Locke. Não foi Karl Marx. Você percebe que se eu pego um guarda-chuva e boto debaixo do braço, eu não vou conseguir enxergar. Não ia aceitar essa afirmação. Ou de outro lado também. Eu posso dar exemplos de outro lado também. Ou quando Adam Smith, que é um dos pais do liberalismo econômico, fala sobre diversificação, etc., que foi um dos maiores gênios ali daquele período histórico. Enfim, o cara era liberal. Né? Riqueza das nações, a gente pega ali algumas partes, enfim. Então, o pressuposto que eu parto, que eu ando para chegar a essa assertiva de controle social e encarceramento, é a forma ilegítima de apropriação de valores. Porque tem a forma legítima, e a forma legítima é tudo que você produz com base nas suas capacidades, com base na sua mão e com base na sua mente, certo? E tem formas ilegítimas. A acumulação primitiva, para citar Marx agora, para a galera de esquerda ficar feliz, a acumulação primitiva do capital foi uma aberração. Colonialismo, escravismo, foi todo aquele capital que foi acumulado para gerar industrialização na Inglaterra. O roubo do ouro brasileiro, que foi para Portugal, depois foi para a Inglaterra. Tudo isso foram processos históricos ilegítimos. E aí eu citei dois fenômenos. Eu citei agora um autor liberal, e ninguém vai discutir que John Locke é o pai do liberalismo. E eu citei Karl Marx, que ninguém vai dizer que Karl Marx não é um sujeito de esquerda. Percebe? Então, parto desse pressuposto. O pressuposto que eu estou dizendo é o seguinte: a acumulação de patrimônio no mundo é amplamente ilegítima. E foi assim historicamente. Isso não é um ponto de vista, isso é fato histórico. Registrado por grandes pensadores como Locke ou como Karl Marx. Partindo desse pressuposto, existe uma grande desigualdade social no mundo. Porque teve gente que oprimiu, teve gente que foi oprimida, e isso gerou centralização do capital. Como é que você controla socialmente as pessoas que estão em situação de miserabilidade? E aí você vai ter diversos sistemas de controle social. Diversos sistemas de lidar com essa situação. É uma situação absurda, é uma situação ilegítima, e tem sistemas para lidar com essa situação. A gente pode lidar com essa situação via mídia, fazendo com que o povo não enxergue o que a gente estava debatendo com entretenimento, agora. Com pão e circo. Com entretenimento, com pão e circo. E a história foi mostrando como o pão e circo é excelente, é um método antigo que funciona, na verdade, até hoje. Então, que formas de controle? E o sistema penal, ele é uma forma de controle das massas marginalizadas. Aí você me pergunta, tá, Renato, você tá... Vamos lá. Uma pessoa de uma direita aí mais radical, você tá defendendo bandido, que não sei o quê, você tá... Pense assim, se eu saio com o meu carro aqui agora e, enfim, pelo meu trabalho e por sorte também na vida, os dois juntos, né? Eu tenho um carro. Tem gente que trabalhou na vida e não tem carro, e trabalhou muito mais do que eu. E merecia ter um carro. Se eu saio daqui e sou roubado, é óbvio que vai ficar, porra, velho, eu trabalhei pra caramba, comprei meu carro, o cara roubou. Vai ficar indignado. Você vai ficar indignado. E você tem que ficar indignado mesmo. Você tem que ficar indignado. Meu problema não é essa situação. Meu problema é o impacto sistêmico do sistema penal. Como o sistema penal influencia. Ou a gente... Vamos dizer assim, vamos fazer um trabalho prático aqui. Vamos agora na penitenciária. E eu quero que você me diga a cor do sistema penal. Você vai me dizer. A cor do sistema penal é preta. Aí eu lhe pergunto, já para ser polêmico de vez, a cor preta nessa é mais criminosa que a cor branca? Não existe essa relação de cor, teoricamente, né? Não existe. A não ser que, em teorias nazistas, existe, né? Lombroso, a gente pega, os caras... A gente pega a obra de Lombroso e ele vai dizer, é o sujeito que tem um nariz desse jeito, que tem não sei o quê, que tem não sei o quê, que tem não sei o quê, que tem um pênis do tamanho tal, e o crânio do tamanho tal, é propenso a ser criminoso. E todas essas características eram características da raça negra. Então, se a gente está debatendo no âmbito democrático e a gente, evidentemente, está se afastando dessas teorias aberrantes, alguma coisa está muito errada com o sistema penal. Se a gente entra no sistema penal,
e só acha, não só, mas a grandíssima maioria, a cor é preta. Aí ou tá errado, ou a gente é racista. Me desculpe a franqueza e sendo bastante direto. A não ser que você me associe a cor preta com crime. Você não, né? Seja lá quem for. Mas muitos nesse momento diriam que você não está no lugar de fala, né? Eu não estou. Mas aí é uma falsa compreensão do lugar de fala. Por quê? Por que tem essa questão? Porque a gente não enfrenta. Entendi. Em razão dessa dicotomia política, os conceitos se perdem. Você citou um conceito que no Brasil é conhecido por Djamila, pela obra de Djamila Ribeiro, e que ela trabalha, enfim, que originariamente tem diversos autores por detrás. Ela trabalha filosoficamente muito com Foucault, enfim. Mas lugar de fala não é cerceamento de fala. Eu, por exemplo, já fui reprimido em vários ambientes que me diziam, você não vai falar sobre isso, porque você não está no lugar de fala. Não. Aí seria cerceamento de fala. Isso não tem nada a ver com lugar de fala. Entendi. Entendeu? Você pode falar, o homem ele pode usar os seus espaços sociais para defender a pauta feminina. Entendi. Defender a pauta das mulheres, defender o feminismo. O que não pode é a gente fazer um evento de feminismo aqui, eu e você, e não ter uma mulher na mesa. E a gente não dá um protagonismo à mulher. Entendi. Ou a gente tá aqui, enfim, você entende o que eu tô querendo dizer? E não é Se cerceamento. confunde lugar com cerceamento. Com cerceamento. E a própria Djamila fala isso abertamente. Pessoal, vocês não leram meu livro. Vocês da esquerda que estão falando isso, parem, vocês não leram minha obra. Não é cerceamento, a gente tem que garantir. O lugar de fala é para garantir espaço, não é para cercear espaço. É para quando a gente. É para ouvir aquela representatividade também. Exatamente. Também, essa palavra muda tudo. Também. E dá protagonismo. Então, poxa, se a gente vai falar sobre feminismo aqui sem uma mulher, já tem uma coisa errada. Aí a gente traz uma mulher e interrompe 200 vezes a mulher. Ou só bota uma mulher só para dizer que tem uma mulher. Só para sair na foto. Você entende? Então, o lugar de fala é muito para proteger essa questão. Agora, onde é que entra, na sua opinião, a educação e a cultura no combate a essa desigualdade, tanto racial quanto realmente social e econômica? Me parece que é a saída necessária. Porque é muito fácil, do ponto de vista político, qualquer governante não querer intervir nos problemas da sociedade, saneamento básico, etc, 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 e responder com polícia. É uma resposta muito simples, muito fácil. No outro episódio aqui a gente estava trocando várias ideias de políticas, etc, de ressignificação de política, de empreendedorismo. Tudo isso impacta na redução da criminalidade. Com certeza. Pelo menos naquela criminalidade que a gente reconhece na criminologia como street crimes. Que é aquela violenta do dia a dia. Mas eu gosto de falar sobre isso porque fica parecendo que crime é só isso. Exato. Não é? Mas tem muito crime aí que não aparece no jornal, não é? A gente não tem operação no Corredor da Vitória com mortos na rua. A gente não tem. Eu nunca vi. Aqui em Salvador. Ouvido é que a Polícia Federal entra numa casa e não tem tiroteio, né? Entendeu? Então você imagine, a Polícia Federal, imagine que cenário a gente vê, e de novo, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que teria que ser feito isso, mas em que cenário a gente vê a polícia fazer uma operação, ser recebida, a tiro de fuzil e a granada, e o cara sai vivo. Eu não tô dizendo, pelo amor de Deus, que tinham que matar o sujeito que eu tô falando, não. Pelo amor de Deus, não tô dizendo isso. O que eu tô falando é que se fosse em outro contexto, tinha um bocado de gente morta. Então, a sua pergunta me parece que é uma pergunta genial, porque ela implicitamente já traz a resposta que eu creio ser. É você ter um investimento massivo. Não, mas temos um problema aí, que eu quero ouvir de você. Como garantir que essas políticas públicas, tanto de cultura e educação, que é um viés de solução, como você pensa, não caiam em polarizações ideológicas? Porque o governo pode mudar. Hoje pode ser de esquerda e amanhã de direita. E, para além disso, como não se aplicar a educação por um viés ideológico, ou como não cair nessa tentação de ser uma manutenção de um poder ou política, e sim a preocupação da polis original que a gente falou, por exemplo. Sob o ponto de vista de ideologia, de viés ideológico, eu costumo brincar que não existe neutralidade. Neutro é sabão que a gente lava roupa. Neutralidade não existe. Todo mundo tem seu ponto de vista, a gente lê o mundo conforme nossas lentes, né? Eu vou enxergar, eu tento ser o mais plural possível por trás das minhas lentes, mas tem a lente aqui. Claro. Eu posso botar com Marx, mas tem a lente aqui na minha frente. É assim que eu enxergo o mundo, então não existe neutralidade sob o meu ponto de vista. Mas a preocupação é a gente, me parece que a saída para essa sua preocupação é a gente tornar a educação emancipadora e plural. Porque é muito fácil a gente ouvir qualquer campanha de político, você vai falar, qual é a saída do Brasil? O cara vai dizer o quê? Educação. Mas que educação é essa que você está falando?
Qual é o projeto concreto para melhorar essa educação? O quanto tempo você passa falando de educação e fazendo política? Fazendo política de educação. Então, vamos lá, vamos falar de projeto educacional. Vamos garantir que todo mundo saia da escola lendo John Locke e Karl Marx? Eu concordo com isso. Você concorda com isso? Eu concordo. Plural. Ele vai ler John Locke, ele vai ler Adam Smith, ele vai ler Rosa Luxemburgo. E vai tomar o parecer dele. E ele livremente vai tomar a opinião dele. Ele tem uma cabeça igual a minha em cima do pescoço. É por isso que você falou que, por exemplo, tem muita gente que não está com mandato, ou seja, não está dentro da política, mas está educando muito. Muito mais. Como ONGs, oficinas, empregabilidade, enfim, tem vários vieses que fazem processos públicos, né? Ou seja, está servindo ao público ali, né? Servindo a polis. Então, sob o ponto de vista, vamos falar assim, que é o termo que todo mundo usa e vão entender o que eu quero dizer. Sob o ponto de vista ideológico, a gente precisa dar a maior amplitude possível. E vamos deixar a nossa juventude pensar com a própria cabeça. Você que está ouvindo aqui. Eu tô achando você um pouco utópico, sonhador. Mas eu vou entrar na concretude agora. Por quê? Porque senão eu vou cair naquele político que fala que a saída do Brasil é educação. É simples falar isso. Mas e aí o projeto educacional? Vai por onde? Começa por onde? Vou dizer como é que a gente faz. A gente começa a avaliar melhor as escolas públicas, faz um sistema de score, de pontuação de escola pública, dá um bônus às escolas públicas que baterem as metas, certo? Agora, evidentemente, não pode ser somente isso, porque senão você puxa o sistema para baixo. A escola pública ela pode ter tido uma performance ruim por X variáveis. Então, às vezes o crime organizado domina aquela área, o professor é ameaçado e não consegue dar aula. Então, para evitar que uma escola que tem uma desvantagem. Tenha uma desvantagem, pronto, perfeito. Uma desvantagem estrutural, a gente faz um sistema de score que eu brinco chamando, né, de puxa para cima. A gente tem um sistema de score que a gente dá um bônus para aquela que bateu aquela meta. A que não bateu aquela meta, ela vai entrar em sistema ambulatorial com a que ganhou a meta. E se bater a segunda meta, ela vai rachar o bônus que estava ali. Então, você cria um sistema de score, mas que puxa para cima, para evitar que o sistema de score puxe para baixo. Isso vem funcionando pra caramba no Ceará. Então, esse é um exemplo. E aí, com isso, você garante uma melhor remuneração para os professores. Você estabelecer cursos profissionalizantes com os professores, casados com aumento real do salário. Trabalho com professores de neurodivergência, de como atender as pessoas com neurodivergência, etc. Então, além de, sob o ponto de vista pedagógico, você tornar a educação mais plural, tornar a educação libertadora, efetivamente libertadora, sabe? O menino vai sair da escola e chega, pai, olha só, eu estudei Karl Marx hoje. Aí o pai, você é esquerdista? Não, mas, pô, pai, eu estudei John Locke. Eu acho que um tá certo, eu acho que o outro tá certo. Rapaz, eu acho que os dois estão errados, velho. Eu acho que é isso aqui e você é genial, você pode discordar de todo mundo e criar um pensamento. Então, enfim. Então a gente precisa trabalhar, sob o ponto de vista educacional, sob o ponto de vista pedagógico, garantindo a pluralidade, não é? Combatendo claramente as iniciativas em qualquer viés ideológico de uma perspectiva monotemática, que isso desemboca em um regime de exceção, necessariamente, porque você controla a mente da pessoa e desemboca no regime de exceção. E cuidar da parte estrutural. Você me fez uma sequência lógica que eu achei interessante. Você deu a porrada, e de fato faz todo sentido o que você expressa. Depois você começou a trazer para o que realmente importa, que seriam projetos ou soluções. Que é o que, no fundo, não se discute muito. Se discute tanto a polarização, mas não se discute soluções. O que é que você acredita, por exemplo, de soluções no âmbito político, mas de fato, projeto para o município de Salvador, como, por exemplo, um projeto habitacional inteligente? Pronto. O que eu venho pensando muito sobre isso é inserir tecnologia. Eu vou usar a expressão tecnologia, mas vocês vão entender. É inserir tecnologia, expertise em qualquer projeto que a administração vai fazer. E isso não é Renato que está falando, é uma exigência constitucional. Um dos princípios da administração pública é o princípio da eficiência. Qualquer centavo que sai da administração pública tem que ser muito eficiente. Porque sai do bolso da senhorinha que está vendendo pipoca e eu tenho que respeitar essa senhorinha. Alguns vão dizer que você está sendo utópico de novo. Mas eu vou provar que não. Com um projeto concreto. Boa. E se eu ficar com o diabo do meu guarda-chuva debaixo do braço, eu não vou conseguir entregar esse projeto concreto. Verdade. Então, no fundo, a gestão pública, ela deve muito se aproximar de uma gestão eficiente do setor privado. Porque no setor privado, se não der lucro, se não for eficiente, quebra. Sim. E o público, ele vai quebrando e vai sobrevivendo de forma... Exato. A gente tem... Aí eu concordo, mas é só um cuidado que a gente tem que ter.
A gestão pública, ela tem uma característica que é muito própria dela, é que não necessariamente ela visa o lucro. Então, a eficiência da gestão pública não necessariamente é sobre o impacto é sobre o sobre o impacto cidadão. social. Porque, Perfeito. por exemplo, você vai fazer uma intervenção que vai levar água para o semiárido baiano. Só a similaridade está no quesito eficiência. Eficiência. Então, eu acho que a gente... Eu não vejo como problemático a gente fazer articulação, iniciativa pública e privada. Na verdade, eu acho que a saída é essa. E o papel do Estado é indutor. Então, o papel do Estado é tentar articular de forma mais eficiente possível o potencial da iniciativa privada com o potencial da iniciativa pública. Então, Renato, beleza, você está dando ideia aí, mas concretamente, para lhe dar uma ideia concreta, você vai fazer um projeto habitacional. O que é que normalmente os políticos fazem? Chega lá, entrega uma casa de qualquer jeito, de 2 metros quadrados. Que na cabeça de muitos políticos, se você tá dando, você dá qualquer coisa. Eu tô dando, você dá qualquer porcaria. Aí bota uma família para morar num cubículo. A gente cansa de ver isso no Brasil. Sim. Até que você pega os limites de metragem da Minha Casa Minha Vida, é uma coisa... Enfim, aquilo ali não é digno. Então, como é que você vai? Você vai fazer um projeto habitacional. Ok, primeiro, você vai ver se aquele projeto habitacional é digno. Renato, isso custa dinheiro. Tudo bem, não tem problema. Não falta dinheiro. Você pode fazer uma autarquia interfederativa. O que é autarquia federativa? Você faz um projeto União, Estado e Município e capta. Ah, não conseguiu? Traz a iniciativa privada. Você vai fazer aqui um projeto habitacional. O que é que a gente vai fazer? A iniciativa privada vem aqui. Você vai construir um mini shopping aqui. 30% dessas salas vão ser cedidas gratuitamente para a comunidade. Nas outras, você vai explorar economicamente desde que você contrate todo mundo da comunidade. Você tem muito boas ideias. Eu vejo muita gente sentar aqui no BaiaCast e ter boa ideia. Mas, de fato, você, Renato, o que é que você já executou de projeto? O projeto da Comunidade Paz e Vida é um projeto piloto excelente e que vai, imagino eu, começar a ser executado ano que vem. Eu tive a felicidade de começar a contribuir com esse projeto no sentido de ajustes no projeto. Foi um projeto feito inicialmente pelo assessor do governador Eduardo Seixas. E fica aqui um abraço ao Edu, conduzido pela secretária Jusmari e pelo seu assessor também, Dr. Pedro. Então, eu tive essa felicidade de estar participando. Em todas as reuniões, como a gente entra como doador, né, a minha família entra como doadora do terreno, a gente tem essa preocupação de sempre ir adequando esse projeto, certo? Então, hoje em dia, o projeto conta com áreas para empreendedorismo, certo? Legal. Áreas de lazer, templos religiosos, etc. Essa lógica que já está funcionando lá na Comunidade Paz e Vida, de a gente criar uma horta comunitária para combater a segurança alimentar. Sim, isso é muito legal. Combate a segurança alimentar com comida boa, que é... No outro episódio eu comi até um tomate orgânico. Você comeu um tomate orgânico. Essa é muito boa. Então, o que é que você pega? Você pega ali, produção, melhora a segurança alimentar, comida de qualidade, não é sopa de salsicha, como servem em algumas escolas, certo? Depois, gerou excedente, começa a trabalhar politicamente para ter compra governamental, para estabilizar ali e eles não terem oscilação, assim, entre aspas, oscilação do mercado e começarem a crescer. Isso já está sendo realizado na Comunidade Paz e Vida. A gente só está agora precisando, e eu estou cobrando das autoridades específicas, para que a gente tenha essa compra governamental, para eles terem essa tranquilidade. Eles conseguiriam um suspiro para conseguir fazer isso. A iniciativa privada pode fazer também. Tô rezando, você que tá cheio da grana aí, quiser ajudar, pode vir, porque aí você faz a compra orgânica, a gente fechou o contrato com a Comunidade Paz e Vida, você vai servir aí comida orgânica de qualidade, com selo produzido em Salvador, certo? Muito e bom você isso vai aí, dar né? essa tranquilidade. Iniciativa privada não quer, você que é prefeito, pelo amor de Deus, Bruno Reis. Vamos mudar o nome aos gados? Bruno Reis, acorda, bicho. Você acha que é possível o supermercado comprar dessa horta? Perfeitamente possível. É o caminho. Perfeitamente. É só uma ideia agora que me veio na mente junto. Possível. Aliás, eu estava até falando com o pessoal no episódio passado que existem mercados que se preocupam, mas acaba sendo um pouco mais caro por vários motivos. Porém, se vier dessa ideia do Renato, eu acredito que vai ter alimentos orgânicos num preço popular. Sim. Né? Esse seria o ideal, né? E é por isso que eu foco bastante nesse papel do Estado de indutor. O Estado ele não pode atrapalhar o baba. Ele tem que induzir positivamente a economia. Mas só dele não atrapalhar também já é bom. Já está ajudando. Mas se ele puder induzir, velho, você vai chegar lá e faz a compra governamental, vai ajudar a Comunidade Paz e Vida, pega todo esse elemento orgânico, não precisa vender. Você vai servir as escolas públicas agora, ao invés de estar servindo de vez em quando. Sopa de salsicha. É uma caricatura, tá, pessoal? O que eu quero dizer é que nem sempre a alimentação é adequada.
ele vai estar servindo um produto orgânico feito dentro de Salvador. Bruno Reis, de novo, velho, se você fizer isso aí, todo mundo vai lhe achar um rei, bicho. Alô, Bruno Reis. Não precisa dizer que é a ideia de Renato Filho, não. Alô, Bruno Reis, compre da horta comunitária o orgânico, porque de fato, você vai ter que comprar de algum lugar. E eu vou até fazer umas conexões de supermercado, porque eu achei muito legal. É possível o supermercado ganhar um selo social por esse processo? Eu não sei se existe um selo específico para isso, eu não fiz essa pesquisa. Mas caso, por exemplo, o município faça, ele está ajudando. Exatamente. Então você pode dar benefício fiscal a quem tem esse selo. É o mercado que comprou X toneladas. X toneladas, entendeu? Então aí a gente começa a tratar de uma forma exponencial. Qual é a minha proposta? Não vamos falar proposta. Qual é a minha ideia? Eu senti um candidato aí, viu? Qual é a minha proposta? Não foi, Billy? Eu senti um candidato. Qual é a minha ideia? Não, depois que esse episódio estiver gravado, depois não diga que eu senti assim. Não. Você sentiu? Okay, não. Ele executa. Ali é uma coisa que ele colocou bem legal. Ideia ser executada. Eu gostei dessa ideia dele da questão do guarda-chuva. Você não ser nem direita de esquerda, não importa. Importa executar. Importa que projeto você está fazendo. Exatamente. Né? Se você está executando, você está fazendo o que foi pedido para você, para que as pessoas que votaram em você acreditaram em você. Fato. Porque se você pega, e aí vamos lá, é uma iniciativa com todo o protagonismo das pessoas da comunidade Paz e Vida. Certo? Eu tô lá ajudando no que é possível, etc. Meu protagonismo é deles. Já está funcionando. Já existe segurança alimentar na comunidade Paz e Vida e já existe gente ganhando seu dinheirinho daquela produção. Legal. Certo? O que é que a gente não... Eles praticamente sozinhos conseguiram fazer isso. Se entra o Estado, vamos falar Estado Lato Senso, eu brinquei Bruno Reis aqui, qualquer pessoa, governador Jerônimo, presidente da República, qualquer político que quiser ajudar. Se a gente começar a aplicar isso exponencialmente em Salvador, cada brechinha de terra em Salvador, a gente começar a fazer horta comunitária para atender aquela população. E a gente começar a estimular em cima de cada casa em Salvador, a gente dá financiamento público para em cima de casa a casa, as pessoas terem hortas dentro da sua casa, no teto. A gente começa a controlar clima, porque a cidade vai ficar mais fria, certo? Que tá quente pra caramba, porque deixaram construir um bocado de prédio, matando a cidade. Meti a mão em outro vespeiro, tá? Não aguento. Você tá querendo confusão nesse episódio. O primeiro você tava tão bonzinho. Alô, vereador Ninho, meu parceiro. Se ligue na horta, porque eu gostei muito dessa ideia. Eu quero fechar esse episódio antes que ele meta a mão em outro vespeiro aqui e crie um problema, mas... Me diz aí, se você tivesse que elencar de forma objetiva 3 prioridades para o município de Salvador, porque agora você se comportou nesse episódio como um gestor público. Eu gostei, porque só de falar gestor eu já gosto. Mas se você tivesse que elencar as 3 prioridades imediatas para a cidade de Salvador, quais seriam? Educação e segurança alimentar. Educação com projetos concretos de valorização aos professores e ampliação do projeto pedagógico, certo? Imediatamente. E hortas comunitárias, porque não é possível existir fome em uma capital tão grande como... Não é possível existir fome em lugar nenhum, para que fique claro, tá? Mas é mais absurdo ainda existir fome numa capital do tamanho. A oferta do mundo já passou há muito tempo. Já passou. A gente produz mais comida do que tem, assim, se a gente... Tem gente para comer. Do que tem gente para comer. Então, é absolutamente inadmissível. E, de novo, sob o ponto de vista de esquerda e direita, pessoal, isso é inadmissível, tá? Você ser de direita, de esquerda, de centro, do que você for, fome é inadmissível, tá? Como a gente chegou ao final, eu tenho uma pergunta polêmica e uma mensagem final para você deixar. A pergunta polêmica, finalmente, você se considera o que diante dessa guerra de polarização? Eu fiquei na dúvida. Ele começou liberal, eu falei, esse cara é direita. Aí depois ele falou do encarceramento e tal. Eu falei, esse cara é extrema esquerda. Esse cara... Você ficou na dúvida se me mandava pra Cuba ou pra Miami, né? Pra fazer compras em Orlando, não sei. E aí? Pessoal, olha só. Eu não trabalho... Você deve ter percebido que eu não trabalho com receita de bolo. Então, assim, eu gosto de me manter livre. Mas, analisando como... Os discursos se aplicam, né? Como os discursos se aplicam no Brasil, me consideram um sujeito de centro-esquerda. Ok. Então, com base nesses discursos que tem aí no Brasil... É nessa caixinha que ele bota. É nessa caixinha que me colocam, e eu, de novo, para que fique claro, eu não me coloco em caixinha nenhuma. Eu quero pensar política pública concreta. E que, no fundo, é uma burrice essa discussão de caixinha, né, cara? Porque a gente acabou de provar aqui, que se a gente solta essas amarras, o negócio flui. E a gente pensa na política concreta ali, no que é bom para a população. Eu acho que o caminho é esse. Mas se quiserem, aí a galera que tá me ouvindo aí,
que os ouvintes, se quiserem me botar a caixinha que for, tá tudo certo. Bota aí, comunista, não sei o quê, vai pra Cuba. Não, você é um traidor da esquerda. Bolsominion, tá tudo certo. Beleza, pra fechar, Renato, o Chave de Ouro, que mensagem você deixa para o jovem, principalmente de Salvador, com relação à participação dele social e política, né? Esse jovem que já tá desencantado, que não aguenta mais, a família tá brigando, o pessoal tá saindo do grupo do WhatsApp. Eu falo isso porque até na minha família tem essa confusão. Esse jovem realmente ele se desencantou com a política. Ele acha um saco isso aí, mas ele é um ser político. E o que é que você tem de mensagem para dizer para esse jovem? Primeiro, sob o ponto de vista filosófico, vou até falar virado para a câmera aqui. Suas mãozinhas têm o poder de mudar o mundo. Acorde todo dia de manhã sabendo que você é um ser com todo o potencial do mundo. Você pode mudar qualquer coisa. Nada que está ao seu redor é peremptório. E você tem essa força. Agora, uma ideia concreta. Mobilização, organização, estudo. Tem diversas iniciativas. Procure as iniciativas. Perfeito. Lá, vou mencionar concretamente. São Caetano. Instituto Vida Social, do meu amigo Joselito. Gerando Falcões. Procure, meu amigo. Se organize. Se politize. Esqueça dessa demonização da política. Haja como um agente da polis. Muito bom. Se organize. Acho que seria essa a mensagem que eu teria. Muito bom esse episódio no BahiaCast. Renato, obrigado mais uma vez. Muito obrigado pelo espaço. Hoje você aqueceu mais a turbina. Eu te espero para os próximos episódios, porque hoje foi mais quente o papo e eu tinha mais perguntas para fazer, mas vamos guardar. Você que assistiu esse episódio, curtiu o vídeo, compartilha. Se você tem perguntas para o Renato, eu acredito muito que ele vai voltar aqui para você apertar ele e eu vou fazer uma provocação. O próximo a gente vai fazer 100% ao vivo para você perguntar e apertar o Renato todo aqui comigo. Eu ia meter a mão no vespeiro também, mas deixa para próxima. Deixa para o próximo. Tem muita gente na audiência aí. Ele não sabe o que ele tá se metendo aqui no BahiaCast. Deixe ele não sabe. Gente, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Eu espero que você tenha curtido muito esse, como tantos outros episódios aqui no BahiaCast. Faço questão da sua presença aqui. O Renato enriqueceu muito. Muito obrigado pela sua presença, irmão. Agradeço. Sucesso. Então, tô às ordens. Valeu.